Olha, até hoje, a gente se acostumou com a inteligência artificial de um jeito bem conhecido, né? A gente dá um comando e ela responde. Mas, e se em vez de só responder, ela fizesse o trabalho? É sobre isso que a gente vai mergulhar agora, porque o que está em jogo aqui é uma mudança enorme. A gente está saindo de uma IA que só conversa para uma IA que, de fato, trabalha para a gente. Imagina só a cena. Em vez de ficar dando instruções a cada passo do caminho, a gente simplesmente define um objetivo e a IA se vira para planejar, executar e entregar o resultado final. É exatamente essa a promessa que a gente vai analisar hoje. É a transição de um simples assistente para um verdadeiro agente autônomo. Então, o nosso roteiro aqui vai ser um tour completo pelo Manus AI. A gente vai entender que tipo de IA é essa, como a tecnologia funciona por baixo dos panos, vamos ver um exemplo na prática, pesar os prós e os contras, comparar com a concorrência e, claro, no final, chegar a um veredito. Vale a pena ou não? Bom, para começar, vamos entender o que faz essa ferramenta ser tão diferente. A gente está saindo da era dos chatbots, que são basicamente reativos, e entrando de cabeça na era dos agentes, que são proativos. E olha, a diferença é gigantesca. E aqui está o pulo do gato. Um agente autônomo não fica esperando pelo próximo comando. Ele recebe uma meta, algo como analise os meus principais concorrentes no mercado. E a partir daí, ele vai à luta sozinho, pesquisa na web, organiza os dados e pode até criar a apresentação final. Ele une, como o próprio nome em latim sugere, mens et manus, a mente e as mãos. Certo, a ideia é incrível, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma espiada na arquitetura por trás do Manus AI para entender a mecânica da coisa de um jeito bem direto. O que é realmente genial aqui é a combinação de 4 elementos. Primeiro, o Manus não é um cérebro único, é mais como um time de especialistas, cada um bom numa coisa. Segundo, transparência total. Dá para assistir em tempo real o que o agente está pensando e fazendo. É quase como ter uma câmera dentro da cabeça dele. Terceiro, ele trabalha na nuvem, ou seja, dá para passar a tarefa, fechar o computador e tomar um café. Ele continua trabalhando. E por último, ele não usa um único modelo de linguagem. Ele orquestra os melhores que existem, como o Claude 3.5 Sonnet, para usar a ferramenta certa em cada etapa do trabalho. Ok, a teoria é ótima, mas vamos ao que interessa. Como isso funciona na prática? Como é que alguém realmente usa o Manus para fazer uma tarefa do início ao fim? O processo, na verdade, é bem mais simples do que parece. Depois de criar a conta, o segredo é selecionar o modo agente e descrever o objetivo com o máximo de detalhes possível. Enquanto ele trabalha, dá para monitorar e até dar umas ajustadas no caminho. No final, é só baixar o resultado, que pode ser um documento, uma planilha, uma apresentação, e tem um recurso bem legal, o conhecimento, que permite ensinar ao agente as suas preferências para as próximas tarefas. E esse slide aqui mostra um ponto que é fundamental. A qualidade do que sai depende totalmente da qualidade do que entra. Um pedido vago, tipo, crie um plano de marketing, vai gerar uma resposta genérica. Agora, um pedido cheio de contexto, especificando público, orçamento, canais, aí sim ele entrega algo que é realmente útil e pronto para usar. Então, o que ele de fato consegue entregar? Bom, ele vai muito além de um simples texto. Ele pode fazer uma pesquisa de mercado completa, com fontes e tudo. Pode criar do zero uma apresentação de slides para uma reunião, constrói uma planilha de fluxo de caixa com todas as fórmulas já no lugar e pode até mesmo programar um site ou um aplicativo simples a partir de uma descrição. A promessa é gigante, a gente já viu, mas nenhuma ferramenta é perfeita, né? Especialmente uma que ainda está em desenvolvimento. Então, agora é a hora do choque de realidade. Vamos fazer uma análise bem honesta dos pontos fortes e principalmente das falhas. Do lado bom, o que mais chama a atenção é a autonomia de verdade. Ele não só sugere, ele faz. A transparência do processo todo é fantástica, a capacidade de lidar com diferentes tipos de arquivos é um baita diferencial e a personalização ajuda muito no longo prazo. Ah, e o fato de ele citar as fontes da pesquisa dá uma credibilidade enorme para o trabalho. Agora, a parte não tão boa e os problemas aqui são sérios. O custo é totalmente imprevisível, o sistema é fechado, ou seja, não conversa com outras ferramentas que a gente usa no dia a dia. E claro, como toda IA, ainda precisa de supervisão humana para garantir a qualidade. Sem um bom contexto, os resultados podem ser bem superficiais. E olha, de todos os contras, esse aqui é o mais crítico, o custo. O sistema de créditos é uma verdadeira caixa preta. Não dá para saber quanto uma tarefa vai custar antes de começar. Uma análise um pouco mais complexa pode, de repente, queimar uma fortuna em créditos, o que torna o planejamento financeiro para usar a ferramenta um verdadeiro pesadelo. Certo. Com tudo isso na mesa, prós e contras, onde é que o Manus se encaixa nesse mundão de ferramentas de IA que existe por aí? Vamos ampliar um pouco a visão. A forma mais fácil de entender é comparando com o ChatGPT que todo mundo conhece.
A diferença aqui é de filosofia. Pensa assim, o ChatGPT é o seu copiloto. Ele está ali do lado, ajudando, respondendo. Já o Humanos quer ser o piloto automático. Você diz o destino e ele se encarrega de levar o avião até lá. E essa tabela aqui dá uma visão bem clara da coisa. Humanos tem uma autonomia alta, 4 estrelas, mas o custo-benefício, 2 estrelinhas só. O ChatGPT é o oposto, autonomia baixa, mas um custo-benefício e facilidade de uso excelentes. Existem outros, como o GenSpark, que equilibram melhor as coisas. E para quem é da área de programação, ferramentas como AutoGPT e Jevin têm autonomia máxima 5 estrelas, mas são bem mais difíceis de usar. Beleza, chegamos na hora da verdade. Depois de analisar tudo isso, a pergunta que fica é, para quem Humanos aí realmente vale a pena? Hoje, do jeito que está. Vamos direto ao ponto. Sim, vale a pena se o objetivo é produzir projetos inteiros, como relatórios e apresentações, sem precisar programar. E também vale muito se o trabalho envolve muita pesquisa e organização de informação. Agora, não vale a pena se for preciso integrar com outros sistemas, tipo um CRM. Também não é uma boa se o orçamento for apertado, por causa da imprevisibilidade dos custos. E para quem gosta de números, esse gráfico mostra o potencial de retorno de uma forma bem clara. Vamos imaginar um profissional que gasta 20 horas por mês com pesquisa e relatórios. O custo desse tempo seria de uns R$ 1.600. Com Humanos, mesmo contando o tempo de revisão, esse custo poderia cair para uns R$ 200 do plano básico. A economia, quando se encaixa no uso certo, é brutal. Se a gente der um passo para trás para olhar a foto completa, Humanos se encaixa perfeitamente na terceira grande onda da inteligência artificial. A gente saiu da era das respostas, dos chatbots, passamos pela era da assistência, dos copilotos, e agora estamos entrando com tudo na era da execução, a era dos agentes. E Humanos é, sem dúvida, um dos protagonistas desse novo capítulo. E para a gente fechar, fica essa provocação. Ferramentas como o Humanos AI não estão só mudando como a gente trabalha, elas estão mudando o que significa trabalhar. A habilidade mais importante do futuro talvez não seja saber fazer a tarefa, mas sim saber descrever o objetivo perfeitamente para um agente fazer por nós. A pergunta de verdade é: quem vai dominar essa nova habilidade antes da concorrência?